Essa é a correção do sexto ano, PET 7, semana 1, História. Nessa correção de atividades do sexto ano História, você encontrará nas páginas 60 a 63 do PET. Número 1. Encontre as palavras que identificam o feudalismo e os povos germanos. Então, eu encontrei aqui várias palavras, né? Nós temos os servos, aqui é vassalagem, agricultura, germânicas. Aqui embaixo, vândalos e suevos junto, né? O Szinho você vai utilizar para as duas palavras. Ostrogodos, feudalismo e império. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. Se vocês encontrarem mais alguma, coloca aí pra gente nos comentários, ok? 2. Havia 3 grupos sociais na época do feudalismo: nobreza, clero e camponeses. Complete a tabela com 3 características de cada grupo social. Então, primeiro eu fiz pela composição. Os servos é composto por camponeses e pequenos artesãos. Os nobres é composto por senhores feudais, cavaleiros, condes, duques e viscondes. E o clero é composto por padres, bispos e outros membros da Igreja Católica. Agora, com relação aos impostos, os servos pagavam taxas e tributos aos senhores feudais, como a corvéia, banalidade, etc. Os nobres arrecadavam impostos dos servos. E o clero eram isentos de impostos e arrecadavam o dízimo. 3. Então, é com relação à propriedade das terras. Então, praticavam a agricultura, mas não eram proprietários das terras. Os nobres eram proprietários de terras e o clero tinha grande poder econômico, pois possuía muitas terras e servos. Pessoal, estão gostando aí da correção do PET? Então, dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e clique no sininho para você receber as notificações dos vídeos que saem aqui quase que diariamente. Número 3. Os proprietários estabeleciam laços de suzerania e vassalagem. Leia no PET o texto, o contrato feudo-vassálico, e responda. Então, nesse texto vai falar sobre essa relação entre os vassalos e os suzeranos. Letra A. Quem eram os vassalos? Então, o vassalo recebia o feudo como doação, tornando-se súdito do suzerano. Letra B. Quem eram os suzeranos? O suzerano doava um feudo, ou seja, era quem dava um lote de terra ao vassalo. E na C, como a relação, né, ou como era a relação, no caso, entre os vassalos e suzeranos. Então, o vassalo deveria prestar fidelidade e ajuda ao suzerano, em troca de proteção e um lugar no sistema de produção, constituindo uma relação de vassalagem com troca de fidelidade e dependência pessoal. Então, essa era uma das principais relações que diferenciam o período aí do feudalismo de outros períodos, ok? 4. Leia os versos do religioso francês Estevão de Forgeries sobre a sociedade da época e responda. Qual é a crítica feita pelo autor? Então, o autor critica a exploração do trabalho dos camponeses, que são os servos, pelos cavaleiros, que são os nobres, e o clero. Então, nós sabemos que a principal relação econômica que existia na época do feudalismo era a exploração do trabalho, né, do serviço dos servos. 5. O feudo era uma unidade produtora autossuficiente. Eram praticados vários tipos de artesanato e algumas atividades comerciais. A principal atividade econômica era a agricultura. Complete com as informações. Então, terras comunais. Era uma área de uso coletivo, como floresta, bosque e pastagem. Manso servil.
Eram terras destinadas aos camponeses para praticarem agricultura. Através do rendimento delas, pagavam os tributos ao senhor. E o manso senhorial eram terras de produção com os lucros exclusivos para o senhor. Então, nós tínhamos aí essas divisões, tinha as terras que era de área comum, que era o de uso coletivo, do qual as pessoas podiam ir lá, recolher frutos, etc. Tinha essa área que era exclusiva para os camponeses, do qual eles plantavam e cuidavam de animais e conseguiam seu rendimento, que vai ser o principal para pagar os impostos. E nós vamos ter essa área que, no caso, o camponês tem que trabalhar para o senhor feudal para conseguir gerar lucros apenas para o senhor feudal, ok? 6. Enumere de acordo com as obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo. 1. Dízimo. 2. Banalidade. 3. Talha. E 4. Corveia. Trabalho de alguns dias por semana nas reservas senhoriais. Então, é a corveia. Tributo pago à igreja utilizado na manutenção da capela local. Então, é o dízimo. Então, curiosamente, até os dias de hoje ainda existe o dízimo, mas porém ele não é um tributo, né? Ele é uma doação. Entrega ao senhor feudal de parte dos produtos agrícolas que cultivavam ou dos animais que criavam. Então, é o 3, talha. E taxa paga ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e de outros equipamentos do feudo. Então, é a banalidade, número 2. Então, ficou 4, 1, 3 e 2. Número 7. Elabore uma frase historicamente correta para cada grupo de palavras abaixo. Então, na letra A, feudalismo, poder e igreja. Então, eu criei a seguinte frase. Durante o feudalismo, a igreja detinha muito poder. B. Nobreza, feudo-autonomia. Então, a nobreza era detentora de terras e cada feudo tinha sua própria autonomia. C. Ruralização, Europa e agricultura. Então, a Europa vivenciou um período de ruralização em que a economia era voltada para a agricultura. Então, vocês podem ou utilizar essas frases aqui que eu criei ou fazer alguma modificação ou criar outra. Se você criar outra, coloque pra gente aí nos comentários, ok? Número 8. Você conhece alguma história ambientada na Idade Média? Qual? Escreva um resumo nas linhas abaixo. Então, essa resposta é pessoal, mas eu deixei uma sugestão para vocês, que existem alguns filmes que retratam a Idade Média, como Robin Hood, Rei Arthur, Coração Valente, Em Nome da Rosa, Os Últimos Cavaleiros. Então, se você conhece ou já assistiu a algum desses filmes, você pode fazer um pequeno resumo dele aqui nessa questão número 8. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!